Prestações de contas de prefeituras são apreciadas. Resultados desta edição. TCE passa a emitir certidão de dívida para cobrança na Justiça da devolução do dinheiro público mal aplicado por ex-gestores. Dia do Servidor Público é comemorado com foco na sociedade. No ar, o TCE Notícia. Olá! Sessões das câmaras apreciam dezenas de processos nesta semana. Vamos acompanhar quais foram as decisões das contas de prefeitos de 2012. São nas sessões das câmaras que as contas anuais consolidadas dos municípios são apreciadas. Os conselheiros analisam as prestações de contas de prefeituras e emitem parecer prévio pela aprovação ou pela rejeição. Esse parecer é enviado à Câmara de Vereadores para julgamento final. Nesta semana, os pareceres dos exercícios financeiros municipais de 2012 foram: prefeituras de Angico, Maurilândia, Pedro Afonso e São Miguel receberam pareceres prévios pela aprovação. Os municípios apresentaram superávit orçamentário e financeiro e cumpriram com os limites determinados na Constituição Federal. Já as prefeituras de Almas, Divinópolis, Guaraí, Novo Jardim, Praia Norte e Ponte Alta tiveram pareceres prévios pela rejeição. Entre as irregularidades, Prefeitura de Almas, foram identificadas aberturas de créditos suplementares fora do limite legal e ausência de inscrição de contribuintes em dívidas ativas. Já na Prefeitura de Divinópolis, houve falta de recurso financeiro para cobertura das obrigações a curto prazo e gastos com despesas de pessoal a mais que o limite estipulado na Constituição Federal. A Prefeitura de Guaraí, também com contas rejeitadas, descumpriu o limite legal de despesa com pessoal e déficit financeiro e orçamentário. A Prefeitura de Novo Jardim também teve déficit financeiro e orçamentário, bem como publicação do relatório de gestão fiscal fora do prazo legal. A Prefeitura de Praia Norte teve as contas rejeitadas por irregularidades nas prestações de contas, como gasto com pessoal acima do limite máximo. E, por fim, as contas consolidadas de 2012 da Prefeitura de Ponte Alta foram rejeitadas por desconformidades como déficit orçamentário e financeiro e envio de remessas do SICAP contábil fora do prazo. Pois é, mais de 100 processos foram analisados, além desses que acabamos de conferir. Para ter acesso a todas as decisões, basta consultar o boletim oficial do TCE, disponível no site do Tribunal de Contas. Nós recebemos aqui no estúdio o assessor especial da presidência, Leidivon Welles, para falar sobre a certidão de dívida que o TCE passa a emitir. Leidivon, desde já, muito obrigada pela entrevista. No que consiste essa certidão? O documento ele é expedido a quem? Dênia, para que possamos compreender a certidão de decisão, é preciso entender que o tribunal cumpre o seu papel analisando as contas dos gestores, dos administradores de recursos públicos e termina com uma decisão de um órgão colegiado do TCE, de uma Câmara ou de um plenário. Isso resulta em uma decisão. A certidão de decisão é uma espécie de espelho dessa decisão, ou seja, ela contém informações mais detalhadas sobre a multa, sobre a atualização dela, sobre o gestor que foi constatada a irregularidade. Essa certidão, certidão de decisão chamada, ela auxilia no procedimento de cobrança, porque facilita a compreensão, ela tem os dados da cobrança, tem os dados da atualização e vai servir para que tanto o TCE promova a cobrança administrativa, quanto as autoridades responsáveis, ou seja, a Procuradoria-Geral do Estado, quando lhe couber, ou os municípios, prefeitos, possam fazer a execução judicial dessa multa ou do débito. Inclusive, já tramita na Justiça uma ação ajuizada pelo atual gestor de um município que cobra do ex-prefeito o ressarcimento de recursos. Vamos ver na reportagem. A
capa do último informativo do Tribunal de Contas destaca: certidão do TCE-TO resulta em primeira ação judicial de ressarcimento do dinheiro público. A ação foi ajuizada final de setembro. O atual prefeito cobra na Justiça a devolução de recursos da Prefeitura mal aplicados pelo então prefeito. A reportagem abre com ilustrações que explicam de forma resumida o efeito da certidão de dívidas do TCE. Primeiro, o tribunal emite a certidão para o gestor atual cobrar na Justiça dinheiro mal aplicado. O gestor atual, no caso dos municípios, o prefeito tem 90 dias para fazer a execução judicial contra o gestor condenado pelo TCE. Se o gestor atual não tomar nenhuma providência, esta inércia será comunicada ao MPE e considerada no julgamento das suas contas. Só em 2014, até agora, decisões do Tribunal de Contas condenam ex-gestores a devolverem aos cofres públicos mais de 3 milhões de reais. Recursos esses desviados ou mal aplicados. Leidivon, então podemos dizer que essa ação já é um resultado efetivo? Sim, Dênia, com certeza. O Tribunal de Contas expediu uma instrução normativa número 03 de 2013. Nela, ela detalha os procedimentos para a cobrança, tanto administrativa quanto a judicial. Então, o tribunal, o presidente, está emitindo as certidões de decisão com base nessa norma que eu me referi e encaminhando aos gestores, seja a Procuradoria-Geral do Estado, nos casos de multa ou débito que estejam relacionados ao governo do Estado, ao Estado do Tocantins, e aos municípios nos débitos relacionados ao município, ou seja, ao prefeito municipal. Então, é resultado desse trabalho, dessa nova normativa e do cumprimento dela por parte dos órgãos do Tribunal de Contas, seja a Coordenadoria do Cartório de Contas ou a presidência por meio da emissão dessas certidões, que está gerando esse resultado. Nós acreditamos essa execução que já existe a esse trabalho que está sendo feito. Agora, cabe ao atual gestor entrar com essa ação. Ele tem um prazo para isso? A norma, essa instrução normativa número 03 de 2013, ela estabeleceu sim, são 90 dias o prazo para que o gestor atual, o prefeito, por meio de sua Procuradoria Municipal, ou no caso também da PGE, da Procuradoria-Geral do Estado, ingresse com a ação judicial. É o prazo estabelecido na norma. Ele é um prazo considerado razoável para que o gestor promova a execução. E se ele não tomar nenhuma atitude, o que acontece? Também regulamentado. Essa situação é regulamentada e ela estabelece procedimentos tais como o encaminhamento desse procedimento administrativo para o controle da fiscalização do tribunal, ou seja, ele pode receber a visita de auditores do tribunal, de servidores, que irão lá saber o que aconteceu, por que o gestor não entrou com essa ação. Além disso, a norma também, a mencionada Instrução Normativa 03 de 2013, estabelece que, no caso do gestor, do prefeito, não entrar com essa execução judicial, o TCE, o Tribunal de Contas, pode encaminhar ao Ministério Público Estadual. Não podemos deixar de esquecer que o Ministério Público de Contas tem, na lei, a atribuição de acompanhar esse procedimento. Então, ele, como fiscal da lei dentro da Corte de Contas, ele vai estar acompanhando esse trabalho feito pelos prefeitos, essa execução que deve ser promovida e também acompanhar isso nos fóruns, como diz a lei. Então, é mais um trabalho para dar efetividade às decisões do Tribunal de Contas, né? Isso. A intenção é essa, com certeza tentar ao máximo fazer o melhor trabalho possível para que essa decisão do tribunal seja efetiva, que ela seja diagnosticado aqueles que geriram mal o recurso público, que seja determinado ressarcimento, mas que também o tribunal está adotando todas as medidas para que os órgãos competentes obtenham esse dinheiro de volta para o Estado. Isso tanto para o Estado quanto para o município, é dinheiro público que está voltando para os cofres. É um trabalho que está sendo feito com muita vontade de assegurar o recurso público de volta
aonde deveria estar. Resguardando, no fim das contas, o interesse do cidadão, né? Com certeza. Edivan, muito obrigada mais uma vez pela entrevista. Eu que agradeço, Dani. E olha só, 28 de outubro, Dia do Servidor Público. No TCE, houve momento para homenagear aqueles que têm uma das missões mais honrosas de todas as ocupações, a de servir à sociedade. 2014 é um ano importante para o Tribunal de Contas. Marca os 25 anos de sua criação. Uma instituição que tem como missão central o controle externo, que passa pela fiscalização dos gastos do dinheiro público. Ao longo do seu Jubileu de Prata, o TCE contou com a dedicação dos seus servidores, pessoas que não mediram esforços para construir a história da Corte com responsabilidade. E para homenageá-los, o Tribunal promoveu, no Dia do Servidor Público, 28 de outubro, momento de agradecimento, oportunidade, inclusive, para reforçar a principal missão dos servidores, que é atender a comunidade. E um dos atendimentos oferecidos pelo TCE à sociedade e realizado por servidor público, este aqui, da Ouvidoria, um canal de comunicação com você, cidadão. E para saber como e quando utilizar este serviço, assista ao vídeo. Esse é o Pedrinho. Ele não está indo à aula porque sua escola fechou. Sua mãe denunciou a situação à ouvidoria do Tribunal de Contas. Após investigar, o TCE descobriu que a verba para a reforma da escola tinha sido desviada. Depois da denúncia, a escola foi reformada e o Pedrinho não perde mais aula. Denuncie a má aplicação do dinheiro público. Ligue para 0800 644 5800. Tribunal de Contas do Tocantins. Com você, cuidando do que é nosso. E o TCE Notícia fica por aqui. A você, servidor público municipal, estadual e federal, parabéns! Até a próxima!